Bom dia, então, pessoal. Nós vamos dar continuidade aí às aulas da disciplina. Como eu falei, essas aulas elas vão ficar gravadas e bom, então hoje a gente vai falar, né? Essas aulas vão ficar gravadas e quando vocês tiverem, então, disponibilidade, as coisas normalizarem, vocês vão poder acessar essas aulas, assistir essas aulas e fazerem os testes relacionados às mesmas. Tá? Então, é uma disciplina que vai ser possível, né, de ser assistida totalmente online e quando o calendário for restabelecido, a gente volta a agendar uma nova data para a prova. Bom, hoje a gente vai falar sobre qualidade e interpretação dos cromatogramas, né, chamado nota Fred. A gente vai ver, né, aqui, por exemplo, a gente tem, né, o cromatograma de uma que sai, né, do sequenciamento Sanger, quando a gente, né, a sequência sai no formato .abi e a gente consegue acessar aqui, né, a sequência de nucleotídeos e um pico, né, esse pico é um pico de qualidade relacionado à mesma. A gente vai explorar essa questão hoje. Bom, o objetivo é demonstrar a importância da interpretação da qualidade dos dados de sequenciamento, falar brevemente sobre os principais métodos utilizados para avaliar a qualidade e exemplificar algumas aplicações desse campo de estudo. Bom, a gente já teve uma aula sobre o método Sanger, né? Relembrando, então, na verdade, esse equipamento aqui é um equipamento de eletroforese capilar, né? Então, o que ele faz é pegar os produtos que já foram amplificados, né, com o kit Big Dye, que é um kit que contém, então, os nucleotídeos degenerados e marcados com fluorófono, e quando eles passam por esse laser aqui, ó, né, para essa câmara de CCD, é excitado, né, Então, a qualidade e a interpretação dos cromatogramas ela é muito importante, né, para analisar os dados de sequenciamento. Aqui, por exemplo, a gente tem, nós temos aqui um cromatograma que sai, né, do sequenciamento Sanger, onde nós temos aqui a sequência de nucleotídeos e um pico de qualidade, né, relacionado a cada sequência. A gente vai falar sobre isso hoje. Bom, o objetivo da aula é demonstrar a importância da interpretação da qualidade, né, dos dados de sequenciamento, falar brevemente, né, dos principais métodos utilizados para avaliar a qualidade e exemplificar algumas aplicações desse campo de estudo. Bom, a gente já falou sobre o sequenciamento Sanger, né? Então, aqui o que nós temos, na verdade, é um equipamento de eletroforese capilar, onde o DNA ele migra através desses capilares, né, o DNA já amplificado com o kit Big Dye, né, contendo já os nucleotídeos degenerados e marcados com fluoróforo, e ele passa por uma câmara de CCD, que aparece em azul aqui nessa imagem, né, e quando ele é excitado, né, por um laser, então, essa captação aqui de qual base está passando ali, né, no capilar em determinado momento, né? De uma maneira resumida, é assim que funciona o sequenciamento Sanger. E o que sai, né, desse equipamento é o eletroferograma, né? Então, o eletroferograma, ele contém aqui as bases nucleotídeas e nós temos um gráfico, né, representando a qualidade de cada uma dessas bases, né, um pico, né, representando a qualidade de cada uma dessas bases. Esse pico ele é colorido conforme a base, para facilitar aqui a leitura. E o tamanho, geralmente a gente consegue tamanhos de 700, às vezes até 1000, um pouco mais, né? Às vezes já tive sequências de 1150 pares de base. É claro que as extremidades começam a qualidade a cair muito, então,
mas uma sequência útil mesmo fica aí em torno de 700, 800 pares de base, né? Já é maior do que os fragmentos gerados, né, pelo sequenciamento de nova geração, como a gente vai ver. Bom, o que eu tenho que olhar nesse eletroferograma, né? Então, quando a gente recebe, né, uma sequência, que vem do sequenciamento Sanger, ela vem no formato .abi. E quando a gente abre essa sequência, então a gente tem o eletroferograma, que são os dados brutos, né? E eles vêm nessa forma de cromatograma, onde eu vou ter a sequência de nucleotídeos e pico de qualidade relacionado a essa sequência. E lá na década de 90, quando se estava fazendo, né, o sequenciamento do genoma humano, havia um programa que fazia a leitura desse cromatograma e também ele determinava a qualidade para cada base. E esse programa era um programa chamado de FRED, né? Então, essa nota de qualidade, ela também ficou conhecida como nota FRED por causa desse programa. Então, o FRED, ele introduziu um novo formato, né, conhecido como formato QUAL, né, depois, né, da extensão padrão, né, no qual ele dá os scores de qualidade. É um formato FASTA, né, onde eu tenho aqui a descrição da sequência, né, e os scores, né, de qualidades, né. Então, e a partir desse formato, né, qual surgiu depois o FASTQ, né, que junta, né, reúne então essas informações de sequência mais qualidade. Então, veja que é um programa lá de 1998. Né? Então, por isso que quando a gente fala de nota de sequenciamento, muita gente ainda usa o termo nota FRED. Então, os valores de qualidade gerados pelo FRED, né, quando os arquivos de sequência de DNA são analisados pelo FRED, a cada base é assinado um valor de qualidade, o qual é uma estimativa da probabilidade de erro. Então, isso é muito importante. Né? A nota FRED está relacionado qual que é a taxa de erro, né, ou qual que é o grau de confiança naquela base que foi apresentada, né? Então, por exemplo, uma nota de qualidade que é 20 significa que eu posso ter um erro, né, um nucleotídeo que foi inserido de maneira incorreta ou que foi lido de maneira incorreta a cada 100, né? Q30 a cada 1000 e Q40 a cada 10.000. Então, isso é a nota FRED, né? Então, quando você pega, né, os produtos que saem, né, do sequenciamento, a gente pode fazer uma curva normal para esses produtos. Você vai ter a grande maioria, né, com um tamanho regular e com uma nota regular, e você vai ter produtos com tamanhos menores e qualidades muito baixas, né, e produtos também com qualidade mais elevadas. Né? Então, a nota FRED é essa probabilidade de encontrar uma base errada. Então, se for 20, é uma base errada a cada 100. Então geralmente, né, num sequenciamento, por exemplo, de genomas grandes, como genoma da onça pintada, cana-de-açúcar, a nota FRED é mais, né, uma nota FRED 20 é mais do que suficiente. Quando eu quero procurar SNPs, né, eu preciso de uma nota FRED maior. Né? Então, por exemplo, uma nota FRED 30, porque eu estou procurando, né, mutações pontuais. Então, isso que eu falei, esse score, ele varia, né, de 10 até 50, e esses valores estão relacionados com a taxa de erro, com a probabilidade, com a acurácia de erro. Né? Uma nota FRED 10, né, é um sequenciamento com qualidade muito baixa, né? Eu posso ter uma base lida de maneira errada a cada 10. Né? Bom, e quando a gente olha para o eletroferograma, a gente, então, tem essas sequências de bases e tem os picos relacionados a essa sequência. Né? Então, a gente sempre deve olhar para esse arquivo, né, no formato que sai lá do Sanger, .abi, a gente deve olhar para esses gráficos. O ideal é que esses gráficos, então, ele tenha picos elevados e que esses picos eles sejam constantes, né?
que não haja sobreposição, né, que essa linha de base ela seja quase imperceptível, isso é o ideal, né? E quando a gente tem falhas nesse processo desse sequenciamento, a gente pode acontecer o que está acontecendo aqui. Eu posso ter sobreposição de picos, né, de bases, e aí essa nota ela cai muito, porque o programa ele não consegue determinar qual que é a base, né, com exatidão que está ali, né? Ele colocou um A, mas a gente tem um pico aqui, né, de uma citosina em azul aqui, sobrepondo esse pico aqui dessa adenina. Então, ele pode colocar um A aqui, mas ele vai colocar uma nota Fred baixa, porque há essa sobreposição, né? E aí também é importante, né, quando a gente faz o sequenciamento de sangue, a gente sequenciar, né, pelo menos 2 vezes, né? Então, a gente envia o mesmo produto, né, com o primer forward e com o primer reverso, porque depois a gente vai ter, né, pelo menos 2 sequências para comparar. Então, se numa determinada posição, né, essa qualidade fica baixa, você pode verificar na outra sequência, né? Então, isso é importante. Então, a gente sempre vai analisar. E aí também, né, vejam que essa nota Fred, ela, numa mesma sequência, ela vai ter posições onde ela vai ser muito elevada, que você vai ter um grau elevado de confiança daquela sequência, e você vai ter regiões onde esses valores podem ser menores, tão baixos quanto 10, como indicado aqui, devido a essa sobreposição. E quando o programa ele fica em dúvida em relação a qual que é a base, né, que está presente, ele coloca o N, né, porque a nota Fred ali no caso é 0, ele não conseguiu determinar qual que era o nucleotídeo, então ele coloca um N. Então, nessa análise, né, a gente tem vários programas que a gente pode abrir esses cromatogramas, né, sempre no início, né, a gente vai ter uma qualidade ruim, né, a gente geralmente despreza aqui os primeiros 10 ou 20, né, nucleotídeos, e isso está relacionado, na verdade, com a questão do sequenciamento. Quando a gente está sequenciando, né, lá no sangue, os fragmentos menores, né, eles passam meio que juntos, né, porque eles são muito pequenos, então eles passam juntos no capilar. E aí o capilar fica com essa, né, o equipamento, né, na verdade, a eletroforese capilar, na hora que ela vai fazer a detecção via câmera de CCD, como esses fragmentos estão passando junto, o programa não consegue determinar qual que é a base ali com exatidão. Então, sempre no início e no final do sequenciamento, eu vou ter uma qualidade ruim, né? Então, isso é normal no sequenciamento Sanger. E por isso também que muitas vezes a gente clona o produto, né? Quando a gente clona o produto no plasmídio, esse começo aqui, né? A gente vai usar o primer M13, ele vai pegar, né, dentro do plasmídio, e depois que começa, né, um inserto, a região do inserto já vai começar com uma qualidade alta. Então, isso é uma forma de compensar. Outra forma de compensar é isso, sequenciar, né, mais de uma vez, né, sequenciar pelo menos 2 vezes. Então, numa região de alta qualidade, quando a gente olha para o eletroferograma, a gente vai ter picos bem definidos e grandes, uma linha de base boa, e uma distância entre os picos anterior e posterior constante. É o que a gente está vendo aqui, né? A gente tem os picos bem determinados, eles, né, são picos grandes, né? Há uma constância, né? A linha de base ela é quase imperceptível, então esse é um sequenciamento que ficou com uma qualidade muito alta, né? Bom, uma qualidade média, a gente já começa a ver, então, esses picos estão menores, há algum grau de sobreposição, né? E em alguns pontos há uma indefinição, né? Mas a linha de base ainda é boa, né? E a distância entre os picos, né, ela é razoável, né? Então, é um sequenciamento que você ainda consegue aproveitar, principalmente se você sequenciou mais de uma vez. E aí nós temos sequenciamentos de baixa qualidade, né? Onde você não tem uma definição, né, dos picos, eles estão pequenos, há uma confusão entre a linha de base e a linha do eletroferograma, né, e a distância entre os picos
são inconstantes, então é um sequenciamento que você não consegue aproveitar. Né? E por que acontece isso aqui muitas vezes? Né? Durante muito tempo, eu fui usuário do serviço de sequenciamento e eu brigava muito com a pessoa, né, que estava sequenciando, e depois até um dia eu me tornei, né, a pessoa que fazia o sequenciamento. Né? Eu fui lá fazer o curso na Termos Scientific, né? Depois eu voltei, comecei a operar, né, o sequenciador 3500, e isso foi um aprendizado muito importante. Né? Então, muitas vezes eu brigava com a pessoa que estava operando de maneira errada, né? Porque sempre quando a gente vai fazer uma corrida, né, no Sanger, a gente usa um controle que é um DNA que está bem purificado, né? E se esse DNA fica bom, significa que o sequenciamento foi bem executado, né? E a maioria das vezes os problemas relacionados a isso são dois: ou o excesso ou falta, na verdade, na maioria das vezes, excesso de DNA, né? As pessoas querem mandar muito DNA para serem sequenciados, esse DNA não foi bem purificado, ele, né, não mediram a concentração de DNA para enviar, então esse é um esse é um problema muito comum, né? E a falta de purificação, né, que interfere bastante. Então, né, isso foi uma coisa que eu aprendi na prática. Bom, nós temos programas que podem ser utilizados, né, tanto para obter como para fazer a leitura, né? Então, lá no NCBI a gente consegue obter essas sequências no formato ABI para analisar essas sequências, e lá a gente já consegue ver, né, essa sequência Sanger, no qual a nota de qualidade aqui, ela está marcada aqui, né, por cores, né? Então a gente consegue ver que esse sequenciamento ele teve uma qualidade satisfatória, né, com uma nota Phred superior a 60 aqui. E a gente vê também, né, que o início, né, desse sequenciamento, o início e o final desse sequenciamento, a qualidade ficou ruim. Então, geralmente, o que a gente faz, na hora de trimar, né, que é cortar essa parte que ficou ruim, a gente vai descartar, então, esses nucleotídeos que, né, a qualidade ficou muito baixa. Então, falando da trimagem, né, a trimagem, então, na verdade, quando a gente pega, cortar a extremidade ou regiões do genoma no qual a qualidade ficou muito baixa, né? Então, a gente faz isso, né? Ou de maneira, em alguns programas a gente consegue fazer isso de maneira manual. Eu vou lá e determino, eu vou cortar essa região aqui, porque a qualidade ficou baixa, eu posso determinar, né? Eu quero cortar todos os primeiros 20 nucleotídeos, né? E aí eu vou remover. Muitas vezes a gente faz isso nos reads, por exemplo, para a gente remover a região dos adaptadores. Então, que eles podem interferir nesse processo. E, além disso, a questão de sequências de baixa qualidade. E por que trimar os reads, né? Agora, falando do sequenciamento de nova geração? Porque você vai ter milhares, em alguns casos, milhões de reads. Boa parte pode ter erro ou ser um artefato, né? Está com uma qualidade ruim. E essas sequências, elas vão interferir no processo de montagem, né? Também para remover adaptadores, regiões de vetores, no caso de sequenciamento Sanger, e corrigir erros, né? E a outra vantagem é que quando você diminui esse número de reads, você vai estar também, né, diminuindo o uso da memória na hora de fazer a montagem, porque ele não vai precisar, né, carregar esses reads que foram removidos, né, no processo de trimagem. A gente tem programas também para ler, né, logo que a gente faz o sequenciamento. Aqui, por exemplo, é um sequenciamento que foi feito usando o Ion Torrent, né? Então, quando ele termina o sequenciamento, ele já nos dá uma ideia, né, do total de reads. Aqui, por exemplo, 540 mil reads, né? Desse total, 64% são usáveis, né? O restante não dá para aproveitar, e eles têm um tamanho, né, médio de 200, né? A maioria tem 200 nucleotídeos, né? Embora a gente tenha reads menores aqui, né? Vejam que há uma distribuição aqui,
né? E a gente pode, por exemplo, determinar, eu não quero usar os reads menores que 50 nucleotídeos, então eu posso remover todos esses reads muito pequenos aqui e diminuir, então, né, o número de total de reads que eu vou usar. Então, para isso que serve a trimagem, né? Outra coisa que eu posso analisar também é a qualidade, né? Então, nesse total de reads, 85% tinha uma nota Q20 e 82,4% tinha uma nota Q30. Então, eu também posso filtrar pela qualidade. Então, dependendo se eu vou trabalhar com uma análise de SNP, eu tenho que ficar só com esses 82%. Né? E essa distribuição, ela vai seguir, né? Essa nota Fred, ela vai seguir uma curva Water Reads, né? Uma grande maioria nesse sequenciamento, principalmente no sequenciamento de nova geração. Como eu falei, 85% vai ter uma qualidade alta e depois a gente vai ter um percentual, né, com uma qualidade mais baixa. Bom, a gente geralmente usa, então, essa nota Fred como parâmetro para saber quais reads ou bases, né, eu posso aproveitar para o sequenciamento. Então, como eu falei, se for um genoma muito grande, uma nota Fred de 16, eu posso considerar, né, se eu estou falando de um genoma de cana-de-açúcar, de onça pintada, né? Se a gente pensar, por exemplo, no sequenciamento de genoma humano, a nota Fred do sequenciamento de genoma humano era 5. Então, olha quanto erro a gente tinha. Mas mesmo assim, né, naquele momento, era mais importante eu ter o genoma, um rascunho do genoma, né, para conhecer ou para ter uma ideia do tamanho total do genoma, né, da composição desses genes, etc., do que pensando em termos de qualidade. Com o sequenciamento de nova geração, a gente teve, então, um ganho de qualidade muito grande, pelo que eu já expliquei para vocês, conforme, né, o sequenciamento funciona, que está relacionado à cobertura, aquela expansão clonal, tudo isso influencia, então, nessa qualidade. Uma nota de Fred de 20, na verdade, é o que a gente já considera. Então, por exemplo, para depositar sequências, né, de SARS-CoV-2 no GISAID, eles exigiam, no mínimo, uma nota Fred de 20, com no máximo 1% de gap. Né? Então, essa era a exigência para você poder depositar um genoma no GISAID. E uma nota Fred de 30, como eu falei, quando a gente está buscando SNPs, análise, por exemplo, de regiões promotoras que sofrem mutações que estão relacionadas a alguns tipos de cânceres, né? Ou também resistência a antibiótico. Né? Bom, os formatos de sequência a gente já comentou, então nós temos um formato FASTA, que vai ser a descrição da sequência, mais aqui, né, a composição das bases e as notas de qualidade, é isso que vai formar o formato FASTQ, é esse formato que sai, então, do sequenciador de nova geração. Né? Lembrando que esses dados de qualidade, eles estão, né, codificados no formato, como eu já disse, né? Esse formato é para ser lido pelo computador e não por uma pessoa, né? Então, ele vai ter a identificação, as bases, né, e a codificação ali da qualidade. E tem vários outros formatos que a gente pode utilizar, por exemplo, tanto para armazenar esses dados, como para compartilhar esses dados, né? Então, por exemplo, alguns sequenciadores, como o 454 Ion, pode sair nesse formato SFF, que é um formato também que vai ter os dados de qualidade e das sequências, e a gente pode converter esses formatos, né, para o formato FASTQ. É possível, né, fazer isso, né? Esse formato SFF, ele, na verdade, ele tem essa diferença. Isso acontecia com o primeiro sequenciador, né, no qual eu tinha, na verdade, um picograma, né, onde eu tinha pontos aqui. Essa nota Fred, ela não era dada na forma de um gráfico, ela era dada na forma de um pico, né, como a gente está vendo aqui, e por isso que ele tem esse formato, né, um pouco diferente relacionado à qualidade.
Outros formatos, SAN e BAN, são formatos genéricos de arquivos que geralmente são utilizados para armazenar esses dados, porque quando você converte um formato FASTQ num formato SAN ou BAN, você acaba compactando, então, esses arquivos, e isso facilita o armazenamento e a transferência desses dados. E são formatos que são suportados por programas de alinhamento e montagem, ou muitas vezes basta a gente usar alguns programas para fazer essa conversão. Né? Então, um dos programas que a gente vai ver hoje é um programa FastQC. Ele é um programa só para analisar a qualidade dos reads. Né? Ele não faz mais nada além disso. Né? Então, a gente consegue observar o número de reads gerados, a qualidade por base, a qualidade por read, o conteúdo de bases GC, a presença de reads duplicados. Né? Então, quando eu carrego esses dados de sequenciamento, né? Então, por exemplo, aqui um dado de sequenciamento no qual eles foram trimados aqui, né? Eu vou ter uma estatística geral desses dados, tamanho do arquivo, tipo, né? Aqui foi sequenciamento Illumina e o total de reads, 10.000 reads, um tamanho variando de 5 a 202, com conteúdo médio de GC de 35. E ele já mostra, né, algumas questões aqui, que a qualidade por base ela está ruim, os scores de qualidade estão ruins, o conteúdo por base está ruim, que esse conteúdo por GC pode ser melhorado. Então, por que ele mostra isso? Porque ele fala, olha, se você filtrar esses dados por qualidade, né, então, por exemplo, aqui, ó, o tamanho está variando de 5 a 202. Bom, 5 é com certeza um read que eu não vou poder aproveitar. Então, se eu remover, por exemplo, todos os reads menores que 50, esse já vai alterar. Inclusive, pode alterar também o conteúdo de GC, que está muito baixo aqui, 35. Né? E, além disso, ele mostra também esse dado na forma de um gráfico. E por que isso é importante? Porque, veja só, como é que a gente faz para analisar, aqui no caso eram 10.000 reads de uma vez, né? É muito difícil de você olhar read por read, às vezes são milhões de reads, né? Então, ele consegue compactar toda essa informação num gráfico e te mostrar, olha, se os dados de qualidade, eles estão nessa faixa, né? Será que se eu trimar, né, por qualidade, eu posso deixar essa distribuição de qualidade mais uniforme, né? Porque ela começa lá em 26, por exemplo, em alguns casos ela está aí na 30, né? Vejam que há um desvio padrão aqui, né? Mas ela está terminando com notas muito baixas aqui, né? Então, daqui a pouco eu posso trimar por qualidade para deixar isso mais uniforme. Então, é isso que esse programa ele consegue fazer. E como eu falei, né, o FastQ, ele só analisa os dados. Se eu quero trimar, eu posso usar outros programas, né? Um deles é o Prinsec, né? Que ele é um programa, é uma linha de comando, né, no qual a gente pode rodar, né, e trimar, então, os reads. E essa trimagem, ela obedece uma linha de comando, né, no qual eu vou ter que colocar um formato FAST ou FASTQ, né, e vou colocar, né, todas as demais informações. Por exemplo, aqui, então, aqui é o comando Prinsec Lite para me chamar o programa, é um programa que roda em linguagem Perl. Os dados FastQC, aqui o nome do arquivo, e aqui eu começo a determinar os parâmetros que eu quero. Bom, eu quero um tamanho mínimo de 50 pares de base, máximo de 190 pares de base, uma qualidade de 30, e eu quero que se remova, né, todos os 20 nucleotídeos à esquerda e à direita, e que o formato de saída seja, né, e aí eu coloco, então, o formato 3, que deve ser FastQ, e o nome que eu quero para esse, né, para esse arquivo. Né? Então, vai ser, né, um nome A1 Express 021, né, seguindo aqui o nome do arquivo, trimado. Né? Então, eu vou rodar esse programa, e depois que eu rodei, vocês lembram que inicialmente, né, tinha 102.000 nucleotídeos, ficou
com apenas 6 mil. Nossa, mas eu perdi 96 mil, né, reads, né? Eu não quero, eu perdi, né, tinha 102.054 reads e ficou só com 6 mil. Quer dizer que essa trimagem que você fez foi muito estrita, muito rigorosa. Então, eu posso, né, eu posso mudar isso, eu posso mudar esses parâmetros aqui e fazer esses parâmetros mais relaxados. Por exemplo, né, vou manter aqui o mínimo de 50, o máximo de 190, né, mas eu vou, né, diminuir a qualidade aqui para 22, né, e eu vou trimar só, remover 18 e 17 nucleotídeos, 18 à esquerda e 17 à direita, e vou dar um outro comando. Então, ele vai pegar aqueles dados iniciais, aqueles 102 mil, vai filtrar por qualidade, e, na verdade, agora eu fiquei com metade dos dados, com 50 mil, né? Então, por que isso? Porque, na verdade, isso mostra que esse sequenciamento ele não ficou tão bom, né? Quando a gente trima ali por qualidade, uma qualidade 22 não é uma qualidade tão alta, mas tudo bem, né? Então, metade dos dados foram perdidos, né? Mas tudo bem, é o que eu tenho. A gente tem que trabalhar com o que tem, né? Na verdade, quando a gente faz um sequenciamento, né, por nova geração, às vezes a gente fica frustrado, né, no final da análise dos dados, porque a gente não consegue obter o resultado que eu queria, né? Ou eu não consigo obter o genoma completo do micro-organismo no qual estou trabalhando, ou o perfil, né, de espécies que aparece muito pequeno, porque o sequenciamento não ficou bom, e muitas vezes a gente precisa repetir o sequenciamento, né? Então, isso é muito comum. A gente tem que aprender a lidar com essas frustrações também, né, trabalhando, né, com análise de dados e muitas vezes, né, repetindo o sequenciamento, né, melhorando, né, a forma de padronização, né, de processamento da amostra pode ajudar nesse processo, né? Então, depois que a gente faz essa trimagem no PRINSEQ, eu posso analisar esses dados, então, no FAST-QC, né? Então, aquela primeira trimagem, que ela foi mais rigorosa, e aqui a segunda trimagem, né, no qual ambas, né, melhorou os pontos que ele tinha colocado aqui em vermelho ou em exclamação aqui, né? Mas o que eu queria mostrar era isso, né? Quando a gente trima, olha só aquele gráfico, né, por qualidade de base, claro, aqui eu tinha trimado para 30, né, ele ficou bastante uniforme, e aqui acima de 22, né, acima de 22, né, então fica um gráfico mais uniforme, né. A qualidade média por read também, ela muda esse gráfico, né, ele fica mais uniforme. Aqui, claro, eu tinha limitado em 30, a gente viu que só 6 mil reads, né, tinham essa qualidade, e aqui mostrando, então, essa qualidade média, né, dos 50 mil reads. O tamanho das sequências também eu tinha limitado, né, a 50 nucleotídeos, né, então esse gráfico é muito parecido em ambos os casos. O conteúdo por base, ele também, né, aqui era só 6 mil nucleotídeos, aqui eu estou olhando 50 mil, né, mas é uma distribuição, vejam que a distribuição aqui ficou mais uniforme. E a gente tem que levar em consideração também, nesse conteúdo de base GC, qual a espécie que eu estou trabalhando, né? Então, por exemplo, eu não sei que genoma é esse, mas vamos dar um exemplo. Se fosse Staphylococcus aureus, que tem um conteúdo de base adenina e timina muito alta, está aceitável esse percentual de base GC, né? Porque eu sei que ele tem um conteúdo de base GC muito baixo, né? Então, isso também é um indicativo, né? Quando a gente está montando genomas, por exemplo, quando eu estou trabalhando com viroma, eu posso usar esse conteúdo de base GC, inclusive, para montar o genoma de alguns vírus, para filtrar alguns reads por esse conteúdo de base GC. Bom, o Genius, que é esse programa que eu passei para vocês, esse software ele não é gratuito, mas é um software que
ele é muito fácil, né? Ele é friendly use, ele é muito fácil de lidar com ele. Quando a gente abre lá os reads no sequenciamento, a gente consegue observar, então, esse total de reads e essa questão que eu falei para vocês, né, de que no meio desses milhares de reads, a gente tem alguns reads, por exemplo, esses reads aqui, ó, NNN, isso é um artefato, né? Isso pode interferir na montagem, então o melhor é remover esses reads. A gente tem alguns casos de reads que ficaram muito curtos também, então eu também posso remover esses reads que ficaram muito curtos, né? Aqui os reads eles tinham um tamanho, né, de 150 pares de base, e a gente vê vários que ficaram com tamanho menor que 50, então eu posso remover todos os reads que ficaram com menos de 50, por exemplo, né? Então, e aqui eu tenho essa opção de fazer, né, essa trimagem antes de fazer uma montagem, né? Na montagem, a gente viu que tem dois tipos de montagem. Essa montagem ela pode ser, né, de novo, sempre quando eu vou pegar todos os reads e cruzar com eles mesmos para tentar obter, então, um contig, um genoma, ou uma outra montagem que ocupa menos memória, que é uma montagem chamada map to referência. Então, nessa montagem map to referência, eu vou pegar um genoma de referência e eu vou cruzar os meus reads contra um genoma de referência, que nesse caso aqui é o herpes vírus bubalino, né? E eu tenho algumas opções que eu posso marcar na hora de fazer essa montagem, como salvar, então, né, a descrição dessa montagem, salvar os dados numa subpasta, salvar os contigs que foram formados e salvar a sequência com consenso. E também eu tenho a opção de trimar essa sequência. Então, quando a gente clica em opções, eu posso, por exemplo, marcar aqui, olha, eu quero que seja removido todas as bases que estejam com erro de 0,01, né, 1% de erro, né? Então, é um erro a cada 100, é o nosso Q20, né? E eu posso também marcar aqui para remover, eu quero que remova 10 nucleotídeos de cada extremidade, eu também posso marcar aqui, né? Então, eu posso fazer essa trimagem já durante o processo de montagem do meu genoma. Com isso, eu ganho tempo, eu não preciso analisar os dados no FastQ e trimar eles no PRINSEQ, né? Eu, dentro do mesmo programa, já consigo fazer todo esse processamento e analisar os dados, né? Então, aqui nesse caso, a gente escolheu, então, essa taxa de erro, né, de Q20, ou 1% de erro, né? E eu marquei aqui para remover 10 nucleotídeos, né, de cada extremidade aqui. E depois disso, né, eu fiz a montagem, né? Então, vamos ver o que aconteceu após essa montagem. Então, não trimando, eu tinha 93 mil reads e trimando 91 mil reads, né? Então, eu perdi poucos reads, né? Pouco mais que 2.000 reads, né? Na verdade, no total que eu tenho, 403 mil é o total de reads que foram utilizados aqui, né? Desses aqui, trimando, não trimando, ele utilizou 93 mil e trimando 91, né? Pode ser, mas eu perdi, né, um pouco de reads, né? Mas a cobertura, ela melhorou após a montagem, né? Então, quando a gente vai lá e analisa essa cobertura, né, a gente tem uma cobertura média de 89 e trimando, essa cobertura ela melhorou um pouquinho, foi para 90. Não foi uma melhora tão expressiva, mas removendo aqueles artefatos, né, auxiliou na montagem, né? Então, como conclusão, analisar a qualidade e interpretar os cromatogramas, né, no caso de sequência Sanger, é muito importante para evitar erros, artefatos na metodologia, técnica, né? As extremidades elas sempre vão ficar com baixa qualidade. Eu vou contar aqui um episódio sobre artefatos, né? Quando eu estava analisando as primeiras sequências Sanger, né, quando a gente trabalha com vírus, é muito comum você descobrir vírus novos, mas não era o caso. Eu estava sequenciando fragmentos, né, de um herpes vírus bovino e tal. E quando eu peguei essa sequência
sangue foi analisar essa sequência, eu fui fazer um blast dessa sequência e esse blast anelava em outras espécies, né? E eu fiquei todo empolgado, achando que eu tinha um vírus novo, ou que eu tinha uma linhagem nova, né? E aí, quando eu fui recorrer a uma pessoa que tinha mais experiência, a pessoa falou, olha, na verdade, você esqueceu de inverter, né, essa sequência, né, e essa sequência só está invertida. Se você colocar ela na orientação correta, você vai ver que é um artefato, né? Então, é isso, né? Quando a gente está aprendendo, a gente tem que passar por esses episódios, porque é assim que a gente aprende, né? Na verdade, a gente aprende quando a gente erra. Então, não ter medo de fazer é importante para a gente vencer, né, essa etapa e começar a entender melhor como as coisas funcionam, né? Diferenciar erros da técnica de mutações, que geralmente se repetem na mesma posição em mais de uma sequência, quando se obtém alta cobertura, né? Quando é um erro, né, da polimerase, um erro da DNA polimerase, ele vai aparecer de maneira, né, pontual. Quando é um erro, quando é uma mutação, eu vou ver essa mutação em mais de uma sequência. Então, por isso que é importante sequenciar mais de uma vez ou ter uma cobertura alta para poder analisar isso. Os reads gerados por NGS, né, trimar, elimina os artefatos e pode contribuir para o aumento da cobertura, né? E a gente sempre tem que testar diferentes parâmetros, né, para ver qual que é o melhor, com qual que a gente obtém a melhor montagem, tá? Bom, nós vamos praticar após essa aula vocês vão receber um cromatograma, né, da sequência no formato .abi, vocês vão montar os pares e determinar a espécie. Isso pode ser feito tanto pelo software Genius, agora a licença antes era válida por 14 dias, agora ela é válida por 30 dias. No Genius esse processo é bem fácil, mas eu também, no exercício, eu dou um outro caminho que pode ser seguido, que é um caminho que é mais trabalhoso, mas, por outro lado, a gente entende melhor o que a gente está fazendo, né? E depois a gente vai obter esse contigo e fazer o blast para determinar qual que é a espécie, né, daquele arquivo .abi que a gente está montando, tá? Então, as sugestões de leitura, da meia-noite às 6, né? Eu gostaria de agradecer a atenção e saber se ficou alguma dúvida relacionada, então, a essa aula. Tranquilo, professor. Uhum. Tá ok, Paula, obrigado. Eu vou parar a gravação aqui.